Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Com você, o programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Um oferecimento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer de Cícero Dantas, para o desenvolvimento das competências gerais que definem os cidadãos que pretendemos formar e norteiam a educação que queremos para todos, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular BNCC 2017. E agora, você vai conhecer a programação de hoje, que está pra lá de especial. Olá, saudações a todos os ouvintes da Rádio Regional de Cícero Dantas, em especial os alunos da Rede Municipal de Ensino. Aqui quem vos fala é Ronaldo Gonçalves, atual gestor do Colégio João Norberto dos Santos, localizado no povoado Betânia. O programa de hoje é sobre a Amazônia, nosso bioma brasileiro. Vamos ouvir? Música Amazônia, Patati Patatá. Música Amazônia, Roberto Carlos. Momento Curiosidades, curiosidades sobre a Amazônia com a professora Cassiane. Momento Dicas, dicas para preservar a Amazônia com a professora Dinalva Matos. Momento Zen, Yoga e Meio Ambiente com a professora Adriana Carmo. Momento Contação, Histórias da Amazônia, Mateus e o Muiraquitã, de Sandra Aimone, com a coordenadora Vânia Soares. Mensagem de superação, você é semente, você é árvore, você é Amazônia, de Suelen Fernandes, com o diretor Ronaldo. Para embalar o nosso programa, aumente o som e curta com a gente. Começa a amanhecer, sinto a vida despertar. Arara azul, vira blue, eu quero ouvir seu cantar. Floresta tropical, seringueiras tocam o céu. Imensidão de cor e luz, Vitória rege ao luar. Não precisa chorar, nós estamos aqui, vamos te ajudar. Cada um dando a mão, construindo um cordão pra ninguém entrar. Você é o pulmão deste mundo, é você que nos faz respirar. Sua flora, sua fauna, vamos preservar. Solimões, Araguaia e Tapajós, Yanomamis, Caiapós, ouço gritos no ar. Não precisa chorar, nós estamos aqui, vamos te ajudar. Cada um dando a mão, construindo um cordão pra ninguém entrar.
Você é o pulmão deste mundo, é você que nos faz respirar. Sua flora, sua fauna, vamos preservar. Momento Curiosidades. Estamos de volta para falarmos sobre curiosidade, que segundo o dicionário significa desejo forte de ver, de saber, de desvendar e por acaso quem estuda precisa ou não ser curioso? Afinal de contas, não sabemos tudo. Aliás, ninguém sabe tudo. Será mesmo? Vamos curiar e descobrir se você sabe mais essa? Olá, saudação a todos os ouvintes da Rádio Regional de Cícero Dantas, em especial os alunos do Colégio João Alberto, localizado na Betânia. Quem vos fala é a professora Cassiane da turma da EJA Betânia. Trago hoje para vocês curiosidades sobre a Amazônia. Em lugares muito grandes existe e acontece coisas muito diferentes que a gente nem imagina. Quer saber mais sobre esse lugar fantástico? Aqui vão algumas curiosidades sobre a floresta amazônica que farão com que você se apaixone ainda mais por esse lugar tão cheio de riquezas e belezas. O segundo maior rio do mundo, o rio Amazonas, é o segundo rio mais comprido do planeta, perdendo apenas para o rio Nilo. Sua extensão tem quase a mesma distância do que a distância entre o centro do Brasil e o centro do México. Existem pesquisadores que contestam a informação, reclassificando a nascente do Amazonas, o que faria com que ele seja maior até mesmo do que o Nilo. O rio Amazonas nasce no Peru e deságua no Oceano Atlântico, junto ao rio Tocantins, no norte do Brasil, e é dividido em 3 partes. Ainda nos países andinos, ele é chamado de rio Marañón. Ao entrar no Brasil, é chamado de rio Solimões. Ao receber as águas do Rio Negro, passa a ser chamado de rio Amazonas. A onda gigante. A palavra pororoca, de origem tupi, quer dizer, causa um grande estrondo, e foi adotada para se referir a um dos mais impressionantes fenômenos da natureza, que ocorre quando o mar invade um rio, na forma de uma grande onda que se choca contra a corrente fluvial. Essa onda pode atingir até 4 metros de altura e dura até 1h30, avançando 50 quilômetros rio aberto na região da floresta. Geralmente acontece na foz do rio Amazonas. A cobra gigante. A sucuri, também conhecida como anaconda, é uma das moradoras da floresta amazônica. Ela é considerada a maior cobra do mundo na relação peso-x-comprimento, podendo chegar a 9 metros de comprimento e pesar até 135 quilos. Povos da Amazônia. De acordo com o censo 2010 do IBGE, vivem na Amazônia cerca de 306 mil indígenas, sendo que a maioria vive na zona rural e algumas tribos são Guarani, Gerente e Amaquacá. Terceiro maior felino do mundo, nativa da floresta amazônica. A onça pintada, que pesa entre 56 a 92 quilos, podendo chegar a 158 quilos
e mede o de 0 a 1,85 metros. É considerado a maior felino da Amazônia do Sul e o terceiro maior do mundo. Boto cor-de-rosa. Já ouvi dizer sobre uma lenda que conta da existência de um animal que se transforma em um homem muito bonito, que sai à noite para encantar os jovens? Esse animal é o nosso boto cor-de-rosa, um dos mais inteligentes integrantes da fauna amazônica. Geralmente, as fêmeas têm uma coloração que tende mais ao cinza e são menores que o macho, que possui a coloração rosada. Existe uma centopeia na floresta amazônica que se alimenta de sapos, pássaros e até cobras. É o centopeia gigante, que além de comer grilos, pode comer ratos e outros animais muito maiores do que ela. Além disso, ela pode viver até 10 anos. Fique bem, fique em casa. Ao sair, use máscaras. Um abraço virtual a todos. Não saia daí, já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Momento das dicas sobre saúde, higiene, alimentação e sustentabilidade. A escola nos prepara desde pequenos para a vida. Todo esse cuidado também vai agora ao ar através das dicas que preparamos para você. Então se ligue nesses bons conselhos. Bom dia, eu sou Dinalva Matos, professora de língua portuguesa do Colégio João Norberto. No Momento Dica de hoje, nós vamos conhecer algumas dicas para preservar a Amazônia. Dica 1. Evite cortar árvores para cultivar alimentos ou criar animais. Você sabia que muitas espécies de plantas se desenvolvem muito bem na sombra? Alguns exemplos são açaí, banana, carambola, cacau, goiaba, graviola, genipapo, mamão, pupunha palmito, taperebá e tucumã. Dica 2. Evite queimadas. Além da fumaça, o fogo pode matar muitas espécies de animais e plantas nativas. Dica 3. Faça a retirada conscientemente de recursos ofertados pelas florestas: frutos, madeira, caça, pesca. Respeite o período de reprodução e retire somente a quantidade necessária para sua subsistência. Dica 4. Evite construir sua casa e outras edificações em regiões de várzeas, igapós e rios. Além de proteger sua família de uma possível enchente, também protege as margens desses corpos d'água, evitando erosão, assoreamento e mortalidade de peixes e animais de água doce. Dica 5. Seja gentil no trânsito. Respeite a sinalização e os limites de velocidade. Ações como esta evitam o atropelamento de pessoas e animais silvestres. Esse foi o nosso Momento Dica de hoje. Preservem sempre a natureza. Para embalar o nosso programa, aumente o som e curta com a gente. Tanto amor perdido no mundo, verdadeira selva de enganos, a visão cruel e deserta de um futuro de poucos anos. Sangue verde derramado, o solo manchado, feridas na selva, a lei do machado. Avalanches de desatinos, numa ambição desmedida, absurdos contra os destinos de tantas fontes de vida. Quanta falta de juízo
tolices fatais. Quem desmata, mata, não sabe o que faz. Como dormir e sonhar quando a fumaça no ar arde nos olhos de quem pode ver terríveis sinais de alerta. Desperta pra selva viver. A Amazônia, insônia do mundo. A Amazônia, insônia do mundo. Todos os gigantes tombados deram suas folhas ao vento. Folhas são bilhetes deixados aos homens do nosso tempo. Quantos anjos queridos, guerreiros de fato, de morte feridos, caídos no mato. Como dormir e sonhar quando a fumaça no ar arde nos olhos de quem pode ver terríveis sinais de alerta. Desperta pra selva viver. Insônia do mundo. A Amazônia, insônia do mundo. Momento Zen. Olá, queridos alunos, queridas alunas, população de Cícero Dantas, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Momento Zen. No nosso Momento Zen de hoje, nós iremos falar um pouco a respeito da importância de preservar o meio ambiente. Isso pelo olhar do yoga, né? Então, como que a gente pode pensar o yoga nessa contribuição de preservação ao meio ambiente? Nós já falamos em alguns programas anteriores
a respeito da importância dos yamas, que são alguns preceitos éticos do yoga, como a verdade, a não violência, o desapego, entre outros. E hoje nós iremos retomar esses 2 yamas, que é a não violência e também o desapego. E pensar esses 2 yamas dentro de uma contribuição para a preservação do meio ambiente. Então, lembrando que yoga significa união, e a gente pode fazer esse olhar de união para a nossa convivência com o meio ambiente. Nós sabemos que nós estamos inseridos e mergulhados neste universo, compartilhando tudo em todo momento. Então, nós precisamos do outro e nós precisamos contribuir e compartilhar para que toda essa nossa vida aqui na Terra ela seja vivida de modo a não prejudicar a nós mesmos e ao outro. Então, dentro de uma visão de união, né, quando eu penso em união, eu penso em não prejudicar o meu semelhante, e a natureza faz parte também desse pensamento, porque nós vivemos na natureza, nós usufruímos da natureza, então nós estamos inseridos e mergulhados na natureza. Então você já parou para pensar, por exemplo, em como os seus hábitos, em como os seus costumes podem prejudicar o meio ambiente? Você já ouviu falar em pegada ecológica? Pegada ecológica, para quem não sabe, é uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. Então, tem até um cálculo que a gente pode fazer na internet para calcular essa pegada ecológica. Então, é só ir lá em www.pegadaecologica.org.br e fazer o cálculo da sua pegada. Lá vai ter algumas questões, como, por exemplo, quanto tempo você passa no chuveiro, né, utilizando chuveiro elétrico, qual o seu consumo com plástico, né, o que você utiliza, se você recicla alguma coisa ou não recicla. Então, a partir dessas respostas é calculada a sua pegada ecológica. E para nossa surpresa, né, para nossa surpresa insatisfatória, a nossa pegada ecológica é muito prejudicial. Então, é importante para que vocês conheçam isso, fazer esse cálculo de pegada ecológica. Então, existem, por exemplo, algumas atitudes que nós podemos tomar que vai contribuir diretamente, né, com o meio ambiente. Por exemplo, quando a gente fala em desapego no Yama, né, desapego é a gente entender dentro desse paradigma ecológico que a gente pode viver bem com pouco, sem a necessidade de degradar o meio ambiente. Então, por exemplo, o consumo, né, a gente precisa de consumir para viver. Só que consumir é uma coisa e consumismo é outra completamente diferente. Consumismo é aquele consumo exagerado e desnecessário que vai trazer prejuízo ao meio ambiente. Então, quando eu pensar, por exemplo, em algum produto, né, que eu preciso usar, vamos ver, por exemplo, se aquela empresa que fabricou aquele produto, se ela tem um compromisso se ela tem um compromisso ecológico, se ela tem um compromisso com o meio ambiente. Essa é uma das maneiras de pensar nessa questão do desapego. Outra coisa, às vezes a gente tem tanta coisa que a gente nem usa. Ou às vezes a gente compra, usa uma vez e acaba descartando, né? Nesse mundo líquido, como diria Bauman, a gente adere a esses costumes que são desnecessários e que prejudicam a natureza também. E em relação à não violência, como a gente pode pensar a não violência com o meio ambiente? Uma dessas maneiras é cuidando das plantas, né? Preservando as plantas, defendendo, né? E buscando lutar por essa questão do não desmatamento, né? A questão do consumo de carne, o consumo excessivo de carne, eu não estou aqui falando para que
a gente não coma mais carne. Mas a gente sabe que, por exemplo, é utilizado um desmatamento muito grande para poder replantar, para alimentar esses animais, que depois a gente vai se alimentar deles. Então, é uma prática que também agride o meio ambiente. Ecologicamente pensando, se a gente consumir carne com mais consciência, a gente também contribui para a preservação do meio ambiente. Então é só coisas para a gente começar a pensar, né? Em relação ao cuidado e a preservação das plantas, né? Ao cuidado e a preservação, por exemplo, do nosso lixo, o cuidado com o nosso lixo, a gente precisa aprender a não jogar lixo, já começando por aí, a não jogar lixo nas ruas. Quando você deixa de jogar lixo nas ruas, por exemplo, você já está contribuindo com o meio ambiente, né? Quando eu penso em descartar esse lixo de maneira correta, nós estamos agindo para o bem coletivo, né? Além de termos uma cidade mais limpa, nós também não estamos prejudicando, contribuindo com a poluição visual também, porque é muito feio uma cidade suja, né? Então, a preservação dentro dessa visão do yoga, utilizando de ahimsa, que é a não violência, e utilizando-se do desapego, que vai entrar na nossa fala aqui como uma questão de olhar mais sensível, né, para que o nosso consumo seja de acordo com aquilo que é o ideal, com aquilo que não vai prejudicar o meio em que eu vivo, porque nós estamos diretamente inseridos nesse meio, né, desfrutando desse meio, e nos cabe nada mais, nada menos do que preservar e lutar para a saúde desse meio. Então, a partir de hoje, né, vamos imaginar, vamos pensar um pouquinho antes dessa necessidade excessiva de comprar, sem a reflexão, né? Vamos pensar um pouco também que a gente consegue fazer um bom trabalho, né, de preservação, pensando no nosso consumo, pensando nessa não violência para com o meio em que vivemos, pensando nesta não violência com o outro também. Então, a proposta de hoje é que a gente repense o nosso modo de vida e veja a vida por este olhar de união, né, que é o significado da palavra yoga. Yoga, que significa união. Então, dentro dessa união permanente, dessa união constante, vamos tentar e vamos fazer o possível para que venhamos colaborar com a natureza, para que venhamos colaborar com a nossa própria vida, porque na medida em que a gente tem uma atmosfera menos poluída, a gente vive melhor também. Então, a partir de hoje, vamos começar, se ainda não fazemos isso, a ter esse olhar mais sensível para o meio em que vivemos, para a natureza, e procurar defender, primeiramente com atitudes, né? Tudo aquilo que vai refletir diretamente na nossa vida. Agradeço vocês pela atenção, tenham um excelente dia e até o nosso próximo Momento Zen. Não saia daí, já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Momento Contação. Era uma vez uma história contada no rádio para toda a população de uma cidade. Teve gente que riu, gente que se encantou e teve até gente que se emocionou. Porque cada história tem uma lição, um sentido, uma direção. Então continue aí ligado, pois chegou a hora da nossa contação.
Olá, bom dia. Sou Vânia Soares, coordenadora pedagógica do Colégio Municipal João Alberto dos Santos. Hoje trago para vocês, no quadro Contação da História, a história de Mateus e o Muriaquitã, da autora Sandra Aimone. Vamos para a história? Certo dia, seu Fernando, caminhoneiro que viajava por todo o Brasil, chegou de viagem da Amazônia. Logo, seu filho Mateus queria saber tudo sobre aquela viagem e as histórias que ele conheceu lá. Seu Fernando foi até o caminhão, pegou um barquinho que ele havia ganhado lá naquela região e entregou de presente para o filho. Mateus ficou muito contente, mas ele também queria que a melhor amiga dele, Liloca, que era filha da vizinha, e a melhor amiga dele também ouvisse a história e foi lá convidá-la para ouvir. Depois que todos se acomodaram, seu Fernando começou a contar a lenda da Amazônia. Perto de um lago de águas verdes chamado Jaci-Uaruá, moravam as índias Icamiabas, tribo de mulheres guerreiras que os europeus chamavam de Amazonas. Uma vez por ano, as Icamiabas realizavam a festa da lua e convidavam os índios de uma aldeia próxima para participar. No final da festa, elas mergulhavam até o fundo do lago, onde pegavam um pouco de lodo verde e modelavam figurinhas de sapinho, que logo endureciam com contato com o ar. O sapinho eram amuletos muito poderosos que eles davam de presente aos índios antes de se despedirem deles. Esses amuletos são chamados de Muriaquitãs e dizem que dão muita sorte e curam doenças. Bem, a história é lenda, mas os Muriaquitãs existem de verdade. Hoje em dia, esses sapinhos verdes são encontrados em museus e os cientistas ainda discutem a respeito deles, sem saber direito de onde vieram. E Lilica, a amiga de Mateus, adorou a história. Mas seu Fernando disse: "Deixa eu terminar de contar." Continuou todo animado. "Na volta", disse seu Fernando, "passei por Santarém e fiquei sabendo que tem uma vila perto dali. Na vila estava tendo uma festa muito famosa, o Sairê. É um festival mais antigo da Amazônia. É uma mistura de religião com tradições dos índios. Tem procissão, missa, dança, show, dura 5 dias e muita gente vai assistir. No final, a festa é muito bacana, acaba até acontecendo disputa entre o boto tucuxi e o boto cor-de-rosa." "Caramba, e eles brincam?" quis saber Mateus. "É tudo brincadeira, é uma festa que acontece na vila chamada Alté do Chão, que fica no lugar onde o rio Tabajós se encontra com o rio Amazonas. É incrível. O rio tem águas escuras, que é o Amazonas, e o Tabajós tem água verde. E no encontro das águas, as cores não se misturam. Uma coisa que só vendo", disse seu Fernando. "O rio verde é como o lago do Muriaquitã?" Ficou pensando e perguntou Liloca. "Você acertou", exclamou seu Fernando. "Nessa vila, o rio Tabajós forma um lago, chamado Lago Verde. O povo do lugar garante que é o mesmo lago das Icamiabas." "Poxa, e o senhor não mergulhou nele para ver se achava um amuleto da sorte?" perguntou Mateus. A conversa estava até divertida, mas Cida, a mãe de Mateus, reparou que ele estava muito quietinho. Colocou a mão sobre sua testa e disse: "Acho que você está com febre, meu filho. Venha se deitar um pouco." Seu Fernando achou melhor deixar aquela conversa para outro dia e Liloca foi para casa, pensando: "Como eu gostaria de ser dona de um Muriaquitã." Logo que amanheceu, Cida, a mãe de Mateus, levou ele ao posto de saúde. Ele estava com uma gripe forte e sua mãe achou melhor deixá-lo de cama naquele dia. Depois do almoço, o menino sentiu sono e tirou um cochilo. Sonhou que estava navegando com seu barquinho novo lá no Lago Verde das Índias Amazonas, que era uma noite de lua cheia. O barco parecia uma arca de Noé. Dentro dele havia também uma porção de bichinhos amazônicos: onças, capivaras, bicho-preguiça,
antas, jacarés, araras, pirarucus, tucanos, tamanduás, macacos, insetos e até morceguinhos. Mateus perguntou: o que vocês estão fazendo aqui no meu barco? Viemos pedir ajuda, respondeu o jacaré. Com tanto desmatamento, a floresta está ficando cada vez menor. Os homens fazem queimadas, plantações, criações de gado e a mata vai desaparecendo dia após dia. Desse jeito, vamos ficar sem casa e também vamos desaparecer. Você pode nos ajudar? Perguntou o jacaré. Mateus ficou aflito porque não tinha ideia do que fazer. Então, de repente, apareceu Liloca, que saltou para dentro da água e mergulhou até o fundo. Depois pegou, voltou e trouxe na mão um pouco do lodo verde, que rapidamente modelou na forma de um sapinho. Subiu novamente no barco e entregou um amuleto a Mateus, dizendo: este Muriaquitã vai trazer sorte para a floresta e para os bichos. Neste momento, Mateus acordou. O sonho ainda estava bem vivo, como se tivesse acontecido de verdade. Para sua surpresa, sentiu um objeto na mão, abriu-a devagar e não acreditou no que via. Era um sapinho verde, um Muriaquitã. Sua mãe entrou no quarto, acompanhada de Liloca e dizendo: já está melhor? Que bom que a febre baixou. Foi o Muriaquitã que eu fiz com massinha e coloquei na sua mão, disse Liloca. Ele ajudou a curar você. Aí Mateus deu um sorriso. Mateus falou: foi você, Liloca, igualzinho ao meu sonho. Mas não sou eu quem está precisando dele. Tem muitos que precisam mais do que eu. Só que Liloca não entendeu foi nada. Quando a noite chegou, Mateus tomou com cuidado na hora de dormir, segurando bem firme o amuleto na mão. Logo estava navegando novamente com seu barquinho, ultrapassando as águas verdes e entrou nas águas escuras do maior rio do mundo, o Amazonas. Sem pensar duas vezes, atirou o Muriaquitã bem longe, lá na água, dizendo: este amuleto é para a floresta e tudo que vive nela. Dentro dele está o amor de todas as crianças do mundo. De manhã, o Muriaquitã tinha sumido de sua mão. Onde teria ido parar? Essa foi a historinha de hoje no quadro Contação de História. Peço para os nossos estudantes da Rede Municipal de Ensino que nos enviem atividades sobre essa linda historinha de Mateus e o Muriaquitã, sobre a lenda da Amazônia. Os nossos estudantes, até o 4º ano, eles podem estar fazendo desenho e escrevendo frases sobre essa linda história. Os nossos estudantes do 5º ao 9º ano podem fazer textos, podem fazer poesias, podem fazer paródias sobre a nossa querida Amazônia, o nosso bioma brasileiro. Fiquem à vontade e nos enviem as atividades, seja escrita ou por vídeos. No mais, um abraço para todos, fiquem bem, fiquem em casa. Até a próxima história. Você que é nosso aluno, nossa aluna, de todas as escolas, de todas as idades, participe do nosso programa, envie a sua atividade. Além do desenho, vocês precisam enviar um pequeno texto ou frases explicando o desenho que fizeram. Enviem para o número 759-9979-5387. Repetindo, 99979-5387. E seja você o participante ou a participante do mês. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã a gente volta. E aproveite a nossa programação e participe das atividades e desafios através das redes sociais. Vamos juntos construindo um mundo melhor a cada dia. E a mensagem de superação que temos para hoje é: Olá, meu nome é Ronaldo, atual gestor do Colégio Municipal João Alberto dos Santos. A mensagem de superação hoje é sobre a Amazônia. Você é semente, é árvore
é a Amazônia, tão rica, tão vasta, tão imensa, tão celebrada e ao mesmo tempo tão combatente contra a exploração, contra a sua destruição. Tão Amazônia, muitos querem um pouco de tua beleza, da tua grandeza, por isso te tiram membros desse teu corpo, mas você luta para se recompor, sem perder a vida. Tiram a tua vegetação, mas você permanece. Arrancam tuas raízes, mas você permanece. Contaminam o teu oxigênio, mas você permanece. Afetam tuas águas, mas você permanece. Matam teus animais, mas você permanece. Assim é a Amazônia, assim somos nós. Diante das perdas, dos tempos de crise, mantém-se firme, reconstrói-se. Dentro dela podemos ver como cada variedade de vida nasce, renasce e torna-se imensas árvores, vegetações, paisagens, assim como acontece em mim e em você. Para que uma simples semente se torne uma árvore, foi necessário passar por etapas, o vencer os predadores, o superar diariamente o desafio de cada estação que vinha, a superar e crescer. Você tem superado seus desafios, você tem conseguido ir além deles. Talvez agora seja o momento de aprender como a simples semente que se tornou uma grande árvore ou com a própria Amazônia. Muitos podem não acreditar em você, na sua força, na sua capacidade, mas você pode e precisa fazer isso por si mesmo. Supere-se, vença, que tenta te vencer e cresça. Rompa limites, vá além. Autora Suelen Fernandes. Fiquem bem, fiquem em casa, ao sair use máscara e mantenha-se o distanciamento social. Logo, logo tudo isso vai passar. Tenham todos um ótimo dia, até breve. Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Um oferecimento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer. De segunda a sexta na Rádio Regional de Cícero Dantas. Produção de áudio, Sistema Baiano de Comunicação. Não perca!